Então hoje, boa noite para quem está aqui no Instagram. Nós vamos hoje para a nossa quinta semana do devocional da Camila. Então hoje nós vamos falar o tema: você foi feito de modo especial e admirável. Pessoal do Instagram, eu estou fazendo o devocional Plenitude com as meninas aqui no Google Meet. E para quem quiser participar, fica aqui na live que eu vou falando aqui com as meninas e vocês vão participando daí, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos fazer hoje é falar sobre um texto bíblico que a Camila deixou marcado aqui para nós. Nós vamos ler, eu vou ler hoje Salmo 139, do 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formada e entretecida, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Olha que perfeição desse salmo. Geralmente, a leitura bíblica que a Camila coloca no livro não concilia muito com a minha Bíblia, que é a católica, porque a Camila ela é evangélica. Mas o que importa aqui nesse momento é a gente estar lendo e trazendo entendimento do que esses versículos falaram para nós. Então, o que a Camila quis falar, né? O que os Salmos quis nos dizer hoje é que a nossa vida foi construída, né? Deus nos construiu naquele momento que nós fomos concebidas. E aí ela começa falando para nós o seguinte, que nós fomos construídas como se fosse uma construção de uma casa, com detalhes, com um belo projeto, né? Então, fazendo com aquele cuidado de organizar, né, as coisas, né? A Lindinalva, eu tô vendo que ela tá com uma cozinha linda, o fundo da casa dela ali, a parede tá linda. Então, ela projetou aquilo, ela foi escolher os detalhes. Então, o que a Camila fala para nós hoje, nesse versículo dos Salmos, é a importância que Deus fez para nos criar, né? Para fazer a gente se tornar real. E a nossa vida segue uma construção diária. Todos os dias nós estamos construindo coisas para acontecer na nossa vida. E essa obra não é acaso. Deus coloca nós nessa fase de crescimento, de busca, né, de entendimento, busca de obedecer a Deus para que a gente consiga fazer o nosso melhor. E aí a nossa vida continua assim, um projeto de Deus. Eu sou, vocês são, e vocês que estão aqui comigo, nós estamos fazendo o devocional da Camila. Nós somos a criação de Deus aqui na terra. Porque Deus, ele é todo poderoso, ele criou céu e terra. E depois ele criou o homem. Depois ele criou a mulher, porque o homem não poderia ficar só. E aí ele teceu cada detalhe do nosso corpo. Se a gente for trazer consciência de como nós fomos feitos, quando a gente faz um raio-x, que a gente vê os detalhes dos ossos, a perfeição que é o nosso corpo, a perfeição que é as nossas células, tudo que ele criou com muito entendimento, com muita sabedoria, com uma preciosidade tremenda.
E aí ele coloca ainda, né, ainda traz para nós ainda, através da palavra de Deus, que a gente tem que aprender a lidar com a vida, com essa preciosidade, com essa joia, vamos falar a joia rara, que é a nossa vida, né? O que Deus nos presenteou. Só porque a maioria das vezes nós não valorizamos isso. Hoje eu fiz um atendimento aqui no escritório à tarde, e aí a pessoa falou assim comigo: por que nós não aprendemos a ter essa consciência de cuidar do corpo melhor, de cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, do nosso pilar espiritual, estar mais alinhado com Deus para a gente fazer o nosso melhor na nossa vida? Mas infelizmente a gente não tinha essa consciência lá atrás. Nós temos agora, que a gente está aqui em busca de ser melhor, de fazer o nosso melhor. E aí ele ainda é tão perfeito que ele ainda deixou um livro, que é a sua palavra, para a gente seguir, para fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Só porque mais uma vez nós deixamos a desejar, nós não cuidamos disso com mais atenção, vamos levando, né? E só agora que a gente tem esse entendimento de buscar conhecer melhor a palavra de Deus e colocar ela em prática na nossa vida. E aí ele faz tudo certo, tudo de bom. Ele fez tudo perfeito. Nós fomos planejados, nós temos o nosso propósito de vida aqui e a nossa missão aqui na Terra. Ele colocou algo para nós fazermos aqui. E aí ele nos deu o talento, ele nos deu tanta coisa, mas a gente não sabe por onde buscar, a gente não sabe aonde ter esse entendimento para fazer melhor. E aí os talentos, as habilidades, nós temos que estar buscando, né, constante, através da palavra, para que a gente consiga ter um entendimento melhor para fazer o nosso melhor. E aí aqui a Camila ainda fala para nós que muitos ainda não enxergaram o que nós já estamos enxergando. Mas aí eu falo assim, se eu tivesse aprendido isso lá atrás, quando eu era menina, quando eu era jovem, será que realmente nós iríamos colocar isso em prática? Claro que não, porque tudo aquilo que a gente passou é um processo, e dentro desse processo a gente tem que aprender, né? Então, cada dia a gente vai aprendendo, cada dia a gente vai colocando uma coisa nova na nossa vida e a gente vai aperfeiçoando. Então, não vamos nos sentir constrangidas, né? Não vamos sentir constrangidas de hoje. Ainda dá tempo da gente usufruir de todas as bênçãos de Deus, de aproveitar essas maravilhas, né, que Ele nos deu. E a gente tem a mania de se sentir inferior. Mas eu sou inferior a fulano, eu sou inferior ao ciclano, eu não posso viver. Não, nós somos filhas amadas do Pai. Nós fomos criadas para viver todas as abundâncias e nós somos todas iguais, não tem ninguém melhor do que a outra, né? Somos todas filhas do mesmo Pai. Então a gente não tem que ter medo, nós não temos que ter insegurança, nós não temos que ter dúvidas, porque Ele quer que a gente viva o que Ele criou aqui para nós na Terra. Mas aí, o que é que eu estou fazendo para obedecer? O que eu estou vivendo que eu ainda preciso melhorar para eu obedecer e seguir e viver os planos de Deus? Vocês querem falar o que vocês estão já fazendo para estar começando a viver os planos de Deus? Quer compartilhar? Quer comentar? Porque a maioria de nós, a gente perde a nossa identidade. O que é a nossa identidade? Eu entender que eu sou filha do Pai,
e que eu nasci para viver o melhor aqui na Terra. A gente não veio aqui no mundo para sofrer. Algo de ruim que acontece com a nossa vida, muitas vezes é falta de consciência, de entendimento para amadurecer, para a gente entender que só através de Deus nós vamos conseguir vencer todas as nossas dificuldades. Mas aí a gente fica pensando, por que tanto orgulho, por que tanta arrogância, por que tanta vaidade, por que tanto ego no mundo que a gente vive? E aí vem as perguntas, né? Que eu falei lá no início, que a gente tem que fazer as perguntas. Por que eu quero ser uma coisa que eu não sou? Por que eu quero mostrar coisas que eu não tenho? Simplesmente para ter a aprovação das pessoas, né? Para chamar a atenção ou para sentir pertencente a um grupo que às vezes eu não sinta que eu sou, mas aí eu invento, né, as historinhas, eu crio as narrativas para fazer aquilo para chamar a atenção das pessoas. Mas será que isso nós estamos agradando a Deus? Nós não estamos agradando a Deus. Ele está triste, porque isso é fraqueza, medo, insegurança, e isso não é de Deus. E aí quando a gente fala, inventa, né, tantas historinhas, tantas coisas para agradar as pessoas, a gente está sendo infiel, a gente está magoando o nosso Pai, o nosso Criador. Porque a gente acha que nós temos que agradar somente as pessoas, mas aqui na terra nós estamos para agradar a Deus. Então hoje eu convido vocês que estão aqui comigo, e para as pessoas que estão entrando aqui no Instagram, pare de querer receber elogios, pare de querer se validar pelo que você faz, pare de querer se sentir autossuficientes, pare de querer ser aquilo que você não tem vontade de ser. Seja você, seja filha amada do Senhor. Quer compartilhar? Veio alguma coisa aí? Então tá certo. Porque nós somos filhas amadas do Pai. Nós temos que fortalecer a nossa identidade, fortalecer a nossa vida. Como que eu faço isso? Porque eu sou filha amada do Pai. Porque eu sou abençoada, porque eu sou inteligente, porque eu sou próspera, porque eu sou saúde. Eu tenho que proclamar aquilo que eu quero viver, aquilo que eu sou. Porque eu não sou essa pessoa orgulhosa, eu não nasci para ser isso. Então a gente tem que aprender a colocar isso em prática para fortalecer a nossa identidade, a nossa base, o nosso ser. Porque o que importa para Deus é o ser. Eu ser uma pessoa boa, gentil, humilde, obediente, caridosa. Não adianta eu ser uma pessoa arrogante, não adianta eu querer ter muita coisa, mas se eu não sou pertencente, que eu não me sinto filha amada do Pai. E aí Deus está nos olhando e dizendo: pare com isso. Você ainda não entendeu nada. Vem cá, aproxima de mim. Vem cá, me chama para a gente conversar. E aí é a hora da gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, entrar no nosso secreto e conversar com Ele. Contar para Ele tudo aquilo que você precisa. Contar os seus erros, pedir para Ele te mostrar um caminho, tentar entender tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, para ver que aquilo tem uma resposta. Então a gente tem que estar próximo, íntimo de Deus, porque Ele sim vai mostrar para nós uma vida melhor. E a Camila ainda fala assim: você é minha obra, e tudo que eu faço é bom, perfeito e agradável.
Caminha comigo. Eu vou te mostrar a verdade sobre o que eu desejo para você em sua vida. Nossa, isso aqui para mim é fantástico. Porque olha aqui, sente. Caminha comigo. Eu vou te mostrar a verdade sobre você. O que eu desejo que você viva aqui na terra. O que ele quer que você faça? Qual que é a palavra que você tem que ir e falar para o seu irmão, para o seu colega, para o seu filho, para a sua filha, para a pessoa que vier na sua frente? Então, eu achei que isso aqui hoje foi fantástico. Porque a maioria das vezes a gente quer ser autossuficiente. Eu quero fazer tudo para todos. Só porque não é assim. Lá no Instagram tem vários vídeos eu falando sobre isso. A gente tem que sentir forte em Deus. É entender entender que Ele que vai nos proteger. É Ele que vai nos dar força, vai nos abençoar. E aí quando a gente entende isso, as coisas vão ficar mais leves, vai ficar mais fácil da gente buscar essa clareza, entender essa essência. O porquê que você nasceu. Para que você nasceu? Você não nasceu, Lindinalva, só para vir trabalhar, ter a sua família e pronto. Não, você nasceu para fazer algo. A Adria nasceu para fazer algo. Boa noite para quem está entrando no Instagram. Nós estamos fazendo o devocional da Camila. Olha só, eu vim de uma transformação, de uma jornada que tem 10 anos. E a minha jornada de transformação foi para a minha cura. Eu jamais imaginaria que eu iria fazer lives aqui no Instagram, que eu iria fazer devocional aqui com pessoas que confiam no meu trabalho. Então eu pensava que isso ia ser somente para mim, era um investimento para mim. Ah, coitada, Deus falou assim para a Adria: boba de você, você é minha filha, você tá aqui para fazer o que eu quero e eu tô te moldando, como lá no oleiro, moldando o vaso, para você colocar isso na vida de mais mulheres, porque tem mais mulheres com ansiedade, com as emoções doentes, que não estão conseguindo conectar com Deus. Eu vou te moldar e você vai abrir a sua boca. É isso que a Camila quer que a gente faça. A Camila quer que cada uma de nós aqui abra a sua boca para chamar mais pessoas, para trazer mais pessoas, para entender o que é esse amor. Trazendo clareza do que você nasceu para ser, para você viver tudo isso. E aí, como nós falamos lá no início, lembra da nossa linda casa que a gente vai construir, que a gente vai deixar ela linda? Ela tem que ser forte, ela tem que ser construída na pedra, ela não pode ser construída na areia, ela não pode ser construída num lugar fraco, frágil, ela tem que ser construída num lugar que sustenta. E quem que é essa pedra que nos sustenta? Somente Deus, Ele que vai nos mostrar. E aí, quando a nossa vida começa a desmoronar, a gente desanima e acha que Deus nos largou. Não, Ele não nos largou, porque Ele sabe que nós somos filhas amadas e Ele sabe que nós vamos ser melhor e buscar forças através dEle. Mas aí, por que eu saio do caminho de Deus e ao mesmo depois eu volto? Porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que está de braços abertos a todo momento para a nossa vida, para a gente ir lá pedir perdão, arrepender e fazer de tudo para não pecar novamente. E aí, com esse amor imenso, né, Ele não vai atrás, é nós que temos que ir atrás dele, porque Ele não vai bater na nossa porta para que a gente vá buscar, né, esse entendimento, buscar essa mudança.
Porque aí, somente lá no nosso secreto, conversando com Ele, pedindo para Ele, chamando por Ele, pedindo com humildade, pedindo para Ele te mostrar aonde é que eu posso ser melhor, fazer o melhor. Então, hoje eu convido vocês que estão aqui comigo no devocional, para quem está comigo aqui no Instagram, creia na sua vida. Creia, porque a sua obra não é um acaso. A sua obra é uma obra que Deus está moldando na sua vida. É você que precisa colocar isso em prática. É abrir o coração e deixar, sentir Deus te falar aonde é que precisa moldar, aonde é que precisa melhorar. Porque nós somos o projeto perfeito de Deus, como o nosso projeto da nossa casa, o projeto de Deus somos nós, filhas lindas, amadas do Senhor. E trazendo consciência disso tudo que a Camila falou para nós aqui nesse devocional de hoje, existe um poder muito forte nas palavras faladas, tanto as palavras positivas como as palavras negativas. Então, qual é a palavra que você está falando para a sua vida, para a sua família? É decretar bênçãos, é decretar alegrias, vitórias, sucessos. Que a sua família tenha Deus na sua vida. É abençoando, entregando a cada um da sua família nas mãos de Deus. E aí ela fala para nós que nós temos que aprender a decretar, a falar, a profetizar, para programar crenças positivas. Crenças positivas, o que é isso, Adri? Crenças positivas é aquilo que eu não quero viver mais e eu vou começar a falar o que eu quero viver. Eu quero ser uma filha obediente, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma amiga melhor, eu quero ser melhor em todas as áreas da minha vida. Porque tudo aquilo que eu sinto, que eu penso e que eu falo, a gente também cria uma crença positiva. Então é ter clareza, consciência do que a gente está falando a todo momento, a todo momento. E se vier algo negativo, vai lá e fala: perdão, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Tira isso, eu não vou fazer isso mais. É o arrependimento. Porque aquilo que eu penso, falo, sinto, eu consigo formar uma energia, formar uma alegria, vibrar para me viver tudo isso que Deus quer para nós. Mas aí, Adria, como é que eu faço isso? É treinando, é fazendo todos os dias. Eu gosto muito de falar com as meninas o seguinte: lá na roça, quando a vaca vai passar num caminho, ela passa, até que o capim morre e cria um trio. Isso é uma crença fortalecedora positiva. Então, o que eu preciso fazer? Fazer todos os dias, tá, Deilane? Falar, sentir, pensar todos os dias. Tá bom aí, meninas? Sinésia, Maju, Ilza. É falar todos os dias aquilo que eu quero viver. É sentir tudo aquilo que eu quero viver. Porque é treinando até se tornar. E a nossa vida, ela só será melhor quando a gente deixa Deus nos conduzir, quando a gente crê. Quando eu uso a minha fé. O que é a fé? É eu crer naquilo que eu não estou vendo. É acreditar que aquilo que eu tenho tanta vontade que vai acontecer. E é em todos os pilares. Não é só no financeiro, no dinheiro, não. É na saúde, é no emocional. É no servir, no ajudar ao próximo. Que seja um bom dia, uma boa tarde para a pessoa na rua que você nunca viu. De repente, vai ser o único bom dia, boa tarde, boa noite que ele vai receber. E aí, a partir de hoje, eu convido vocês.
a profetizar. Profetizar virtudes, profetizar bênçãos. Tudo aquilo que você quer para você e para a sua família. Porque quando a gente faz isso, quando a gente fala, eu mando e Deus vai voltar para mim. Da mesma forma, quando a gente decide falar mal da pessoa, ou julgar, fazer coisas erradas, desejar o mal, vai bater lá e vai voltar em mim. Mas por que eu vou fazer o ruim se eu posso fazer o melhor? Por que eu vou fazer aquilo que não agrada ao Senhor? Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E aí lembra lá no início das nossas semanas do devocional, para as meninas que estão aqui, nós vamos agora aprender a escrever no nosso caderno 30 virtudes sobre quem você é. Depois que você escrever as suas 30 virtudes, o que é virtudes? Que eu sou sábia, que eu sou inteligente, que eu sou saudável, que eu sou próspera, que eu sou meiga, que eu sou alegria, que eu sou caridade. E você vai falando, vai escrevendo. Depois você vai pegar o seu caderno e vai falar, olhando e falando e sentindo essas palavras entrando dentro de você. Sorrindo, com alegria. Para que eu vou ser triste? Tem uma senhora no culto que eu celebro, semana passada ela falou para mim assim, que ela tem uma dor no quadril e que todo jeito, ficando triste e ficando alegre, a dor é a mesma. Então ela decidiu a ser feliz todos os dias, porque é melhor, agrada mais a Deus. Olha só que sabedoria, que humildade. Por que eu vou ficar reclamando? De repente a reclamação vai atrair até mais coisas ruins. Não, ela decidiu que ela vai sorrir mesmo com dor. Então eu convido vocês hoje para fazer isso. Sorrir, fala para você mesma quais são as suas virtudes, o que é que está aí guardado dentro de você que ainda não está desabrochando para vocês fazerem na vida de outras pessoas. E eu faço um convite. Escreva no caderno, porque quando a gente escreve, a gente memoriza e absorve mais. Leia sorrindo, falando isso para você, toma posse. E faça todos os dias, por 21 dias. Você irá surpreender com seus sentimentos e tomadas de decisão. Muitas coisas vão transformar a vida de vocês a partir desse exercício simples. As suas virtudes, porque tem muita coisa que está aí guardada que está precisando colocar para fora. E cada ganho que você sentiu, cada ganho que você trouxe uma clareza, que abriu a sua mente, que você sentiu que aquilo foi bom para você, comemore. Alegria, vibra. O Davi, meu neto, fala assim: yes, vovó, consegui. Isso, vibra, porque aí Deus vai mandar mais. E quanto mais Ele mandar, mais você vai agradecer. Então é yes, vovó, eu consegui. Porque eu sou humilde, eu sou sábia, eu sou mansa, eu sou paciente, eu sou honesta, eu sou feliz, eu sou grata a Deus. Eu sou uma mulher que obedece a Deus e eu tudo posso naquele que me fortalece. São palavras que vão te edificar, são palavras que vai te sustentar para você conseguir viver essa jornada de transformação. E nunca reclame, sempre agradeça. Por mais de desafiador que esteja, agradeça, porque Deus é maravilhoso. A todo momento, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E para encerrar, eu quero fazer uma oração que a Camila deixa para nós
todos os finais do nosso devocional. Então vocês abram o coração, abram a mente e recebam as palavras da Camila. Pai amado, Senhor Deus da minha vida, eu te peço que graves em meu coração a minha real identidade. Enche-me do entendimento de que eu sou feito à imagem e semelhança do meu Criador. Que eu me mova todos os dias com a convicção do meu valor e de que eu possuo todos os dons necessários para cumprir meu propósito e minha missão. Independentemente de como foi a minha vida até aqui, Pai, muda meu olhar sobre mim, muda em cada célula do meu corpo, meu entendimento sobre quem eu sou para Ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu vou olhar para mim, reconhecendo o meu valor, reconhecendo que foi o próprio Deus que me planejou. E declaro também que todas as minhas escolhas serão sábias e estarão de acordo com a Tua vontade para mim. Eu decido que a partir de hoje eu só estarei nos lugares certos, com pessoas certas e agindo de maneira certa para viver como filha do Deus vivo. Obrigada, Pai, pela Tua paternidade. Amém. Meninas, o nosso devocional de hoje é isso. Que vocês organizem a sua vida com Deus, como que vocês estivessem fazendo uma reforma em casa, uma construção, algo que a gente tira para fazer com prazer, com alegria, sem tristeza, sem reclamar, só alegria, só agradecer. Eu vou aqui encerrar a live. Gratidão a todas e todos que passaram aqui. E eu vou deixar essa live salva pra gente deixar aqui para quem chegou depois para assistir. Boa noite, beijos!